Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y también Muito boa a todos los tarde. ministros, hermanos, Uma hermanas que saudação ao están missionário reunidos Miguel en Bermudes los Marim, diferentes países a todos y están irmãos conectados e a irmãs través que del estão satélite reunidos nos diferentes Amazonas países e y estão también el conectados satélite Eutelsat 8 en los através do diferentes satélite países Amazônia e y satélite demás medios de Eutelsat 8 nos comunicación. diferentes países Hoy viernes e os 11 de demais julio meios de de este comunicação. año 2025. Hoje, sexta-feira, 11 de julho deste ano 2025, temos como tema: quando o Onipotente fala, milagres sucedem. Pregado pelo Dr. William Soto Santiago, sábado 11 de junho de 2016, em Valência, Venezuela. Vamos buscar a escritura que ele nos leu de Isaías 55, versículo 6 em diante, onde nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No final dessa frase, escreveu Romanos 11, 33 ao 34. Do lado esquerdo, do 8 ao 9, ou seja, do versículo 8 ao 9, colocou assim, uma linha e no centro colocou um pingo para assinalar essas escrituras que ele colocou aí do lado esquerdo para cima, que é Isaías 63, 3, Provérbio 15, 19, Apocalipse 1, do 1 ao 2, 22, 6 e 22, 16. Porque como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro rega a terra, e fecunda e faz brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, em pão ao que come, no final ao que come, ele escreveu Apocalipse 2, versículo 17. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aí faz novamente o que eles dizem, colocou uma linha desde o 10 ao 11 e uniu no centro e colocou um pinguinho, colocou um pingo assinalando para o lado esquerdo, onde também tem várias escrituras assim para cima. São João 1, do 1 ao 18. O 16 está um pouquinho assim borrado. Êxodo 23, do 20 ao 23. Deuteronômio 8, versículo 3. 10, do 15 ao 19. E Jeremias 1, 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Do lado esquerdo, desenhou uma estrela de Davi, para cima escreveu nome. Quando o Onipotente fala, milagres acontecem. Podem assentar, por favor. Na mensagem O Mistério da Adoção, que nos pregou aí no dia 3 de janeiro de 1999, em Cayey, Porto Rico, o Dr. William Soto Santiago disse: agora, as coisas que estarão acontecendo neste tempo final estarão testificando do que virá depois do precursor da segunda vinda de Cristo. Cristo veio manifestado em cada anjo mensageiro, e para o último dia virá manifestado no seu anjo mensageiro na era da pedra angular. E recordem que um anjo é um mensageiro. Ou seja, foram chamados, anjos foram chamados de mensageiros, e também os mensageiros das eras foram chamados porque esses espíritos de profetas são enviados à Terra para Deus, por meio do seu Espírito Santo, manifestar nesta era e nesta dispensação
a obra que Deus estaria cumprindo, o que ele prometeu, estaria realizando por meio deste instrumento, desse profeta. Agora vejam o que o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse, nos falando de João Batista e o paralelismo de João Batista com o precursor da segunda vinda de Cristo. Disse, vamos ler a página 365 e 366 do livro das Eras, diz, e o próprio Jesus, ao voltar, o vindicará, assim como fez com João, irmão, ele disse, ou seja, vindicará, confirmará que o reverendo William Branham é o precursor de sua vinda. João testificou que Jesus vinha. Esse homem também, como João, testificará que Jesus vem. E o próprio regresso de Cristo provará que, em verdade, na verdade, esse homem era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final de que, em verdade, esse homem é o profeta de Malaquias 4. Jesus mesmo aparecerá no final da Era Gentil e será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. Aí nesse livro azul ele escreveu a evidência final. Em cima de fim de Era Gentil ele escreveu da dispensação da graça. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras e a sétima era. Nesse azul, agora continua dizendo, nosso irmão ele diz, aqui podemos ver que o precursor da segunda vinda de Cristo esteve testificando que Cristo virá. Quem é o precursor da segunda vinda de Cristo? O reverendo William Marion Branham. E quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu, deixará o trono de intercessão e se manifestará em toda a sua plenitude em carne humana, por meio do véu de carne que ele terá no último dia, como mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Ou seja, que ao ele sair do trono de intercessão, pegar o título de propriedade e entregá-lo a esse último mensageiro, consequentemente, esse último mensageiro tem que estar na terra para que quando ele estiver realizada essa obra de redenção ali no trono celestial, na sétima dimensão, ou seja, quando completou o último escolhido, ele ia se levantar deste trono e já seria como leão, porque em sua obra de reclamação ele vem como leão e não como cordeiro. E tem que entregar esse título de propriedade a um homem, a um mensageiro, que esteja vivendo no tempo onde isso está sendo realizado. Ou seja, esse evento não poderá ser realizado e ser cumprido em um mensageiro que já partiu. Para realizar a obra de reclamação, esse instrumento tem que estar vivo. Como para realizar a obra de redenção 2000 anos atrás, o instrumento tinha que estar vivo, um instrumento onde ele realizaria a obra de redenção, tão simples assim. Agora continua dizendo, e assim cumprirá plenamente a vinda do anjo do pacto de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no meio da sua igreja, através do seu anjo mensageiro. E isso será na era judaica. E recordem que isso será fora da dispensação da graça. Isso foi o que nos disse nas 70 semanas de Daniel. Na página 106, seria 123, ali nos disse que isso seria realizado nesta era judaica. Vejam. No parágrafo 94 diz, agora, meus irmãos pentecostais, meus irmãos, os testemunhos de Jeová, vocês perceberam? Sabe onde apareceram os 144 mil? Sabe onde apareceram esses grandes milagres de revelação? Lá na era judaica. Ele desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Embaixo desenhou as eras. Não na nossa, vem? Não é na sétima era, que corresponde à dispensação da graça.
Não existe nada registrado nisso, somente a igreja se preparando e saindo. Embaixo ele escreveu, nesse livro aqui da 70ª semana de Daniel, escreveu: os grandes milagres é igual para a era judaica. Certamente, com o poder de Deus, poderemos fazer operar milagres e proezas, sabemos isso. Mas a coisa verdadeira foi, para os judeus, foi aqui, eu quero dizer, o poder genuíno em operação de milagres. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. Agora, nosso irmão ele continua dizendo, um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem que estamos lendo, o mistério da adoção. Agora, podemos ver que Cristo terá um véu de carne aqui na terra, no meio da sua igreja, para se manifestar no último dia, o qual é o seu anjo mensageiro, por meio do qual estará nos revelando todas essas coisas que devem acontecer em breve, e assim estará chamando e juntando os seus escolhidos e nos preparando para sermos adotados nesse tempo final. Ele nos colocará na era de e para adoção, que é a era da pedra angular. Então vejam que esse mensageiro é o que coloca a igreja noiva na era de adoção, ou seja, fora da dispensação da graça. A era do topo do monte. E quando acontecer a adoção, vejam as coisas que estarão acontecendo. Eu li para vocês onde diz, vocês verão uma mudança no meu ministério, decaindo. Ele está na página 119 do livro de Citas, parágrafo 1057. Vinha lendo. Uns minutos antes, vinha lendo nesta mesma mensagem. Depois decaindo, disse, o mesmo que aconteceu com João Batista. E agora vocês vejam que ele disse aqui também, na página 474 e 475 do livro Os Selos, onde diz, aí ele lê essa parte, talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que temos estado esperando. Talvez esse ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. E se for assim, então os estarei deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E nesse livro, Os Selos, o azul, aqui ele escreveu, nessa página 474 e 475. Vamos ter o outro aqui, o vermelho também, porque, vejam, na 474, aí onde ele disse, mesmo se fosse assim, aqui ele escreveu o anjo de Jesus. E nesse outro, vamos ver aqui. Aqui escreveu. Nessa partezinha aqui, escreveu fundamento. Escreveu pequenininho do lado direito, escreveu fundamento. Agora continua dizendo, não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Irmão, ele disse, de que está falando? De outro homem que virá. Continua lendo, mesmo se assim for, mesmo se fosse assim, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. E aí, em olhar e ver, escreveu na capa, e o que ele escreveu, Moisés, porque é um ministério dispensacional. E esse ministério vem, o Filho do Homem vem com os seus anjos, ou seja, está o ministério de Moisés e está o ministério de Elias e o de Jesus. Mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Eu vi abrir até onde vi. Irmão, ele disse, e tudo isso está ligado à visão da capa. Tudo isso é a terceira etapa. Agora, vamos continuar lendo, diz. Continua lendo da página 119, parágrafo 1057. Já estamos na era e não podemos ir mais além. Temos que esperar aqui um minuto até que isso aconteça. Agora, vejam nesse livro de Citas, na página 3b,
parágrafo 32, aqui o reverendo William Branham nos disse, página 3b, parágrafo 32, diz assim: breve virá algo maior que isso. Breve estará aqui. Se Deus permitir, será maravilhoso. Quantos leram a minha última visão que foi escrita na revista? Esperem até que veja que isso tome lugar. Então isso será o que o Senhor preparou. Vocês se manterão ainda em frente, em frente, em frente e em frente. Jesus está a caminho. O tempo do recolhimento do povo está próximo. E nós temos que olhar para frente, para as coisas grandes que estão por acontecer. Quantos leram o sermão? Quando a onipotência fala, milagres acontecem. Vocês creem isso? Certamente. O onipotente falou em cada união, ou seja, em cada entrelace dispensacional. E de eras também aconteceram milagres. Aí desenhou uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. Essa é a união de todas as uniões. Esse é o tempo final. Porque esse é o tempo da mudança da dispensação da graça à dispensação do reino. E é a mudança de reino. Por isso ele disse que é a união de todas as uniões. Esse é o tempo final. O fim de toda a história do mundo está próximo agora mesmo. Está agora mesmo. O final da história do mundo, porque é o fim do reino dos gentios. Portanto, vocês podem ver que a onipotência fale e podem esperar que nos próximos anos aconteçam os maiores e mais poderosos milagres que jamais tenham acontecido sobre a terra. Se Jesus demorar, assim será. Em cima deste parágrafo escreveu: em cada encontro de eras e dispensação, Deus fala. O fim da história, o tempo do recolhimento. Em cada encontro de eras e dispensação, Deus fala. O fim da história, o tempo do recolhimento. Na página 56 também, deste livro de citas, parágrafo 490, nos disse: vocês sabem onde apareceram os 144 mil? Vocês sabem onde apareceram todos os grandes milagres de revelação? Lá na era judaica, não na nossa. Não existe nada registrado nela, somente a igreja se preparando e partindo. Claro, com o poder de Deus, nós poderemos fazer obras, milagres e façanhas, mas nós sabemos isso, mas a coisa real está lá para os judeus. Refiro o poder real e operador de milagres. Foi a porção das 70 semanas de Daniel. E vejam, aqui ele nos fala, do lado direito escreveu assim para cima, a era judaica, os grandes milagres. Em cima escreveu os grandes milagres, era judaica, Moisés e Elias. Os grandes milagres são para esse ministério. Vejam, agora nosso irmão William continua dizendo: agora, vocês vejam, não podiam subir aqui, mas tinham que esperar aqui, nesta brecha entre a sétima era e a era da pedra angular, até chegar o momento para subir aqui. Ou seja, aí ele está mostrando o desenho da pirâmide e não podia ser aqui, e mostrou a sétima era. E tinha que esperar aqui. Aí ele está assinalando a brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. Porque o lugar santíssimo estava em construção, não podia colocar as pessoas aí em construção. Por isso, nos lugares, por exemplo, uma casa que vai ser construída, a pessoa não vai meter a família para viver aí quando ainda não foi colocado nem o alicerce ainda, ou não foi levantado as paredes. E depois de ter colocado isso, não foi colocado o teto ainda. E os pés direitos que estão aí para manter o teto, pôr as pessoas aí em camas para dormir, não vai fazer isso porque está em construção. Porque é na igreja do Senhor. Constrói com pedras vivas, com seres humanos.
E aí é onde alcança o que Deus prometeu relacionado à adoção dos filhos de Deus. Então ele disse, tem que esperar até chegar o momento para quê? Para subir. E esse subir já é com essa manifestação de leão. É o subir com a obra de reclamação. Não podia subir a era da pedra angular sob a manifestação de Cordeiro de Deus, sob a manifestação da dispensação da graça, sob a manifestação de redenção. E aí é onde alcança o que Deus prometeu relacionado à adoção dos filhos e filhas de Deus. Nosso irmão ele continua lendo do parágrafo 1057, página 119. Então veio o tempo e a pressão está em lugar onde você está oprimido. Então veja, o irmão ele disse, ou seja, isso é o aperto que vem. O que estou preparando para te dizer nesses momentos. O irmão ele disse, vejam a terceira etapa. E continuou lendo aí, olhem a terceira etapa, então será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Agora nosso irmão ele disse, ou seja, que cobrirá os perdidos que já não têm oportunidade de salvação e também cobrirá a igreja, as virgens que não tinham azeite em suas lâmpadas, e também cobrirá a igreja noiva, que são as virgens prudentes, que têm azeite em suas lâmpadas, ou seja, que têm o Espírito Santo, tem o novo nascimento, e impactará também o povo hebreu, porque quando eles vejam esta manifestação, eles dirão, isso é o que nós estamos esperando. Eles verão a Cristo manifestado em toda a sua plenitude, neste Filho de Deus, neste Filho de Jesus Cristo, que Ele adotará no último dia. Esse é um mistério muito grande que, para esse tempo final, é revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem algo, e vamos ver aqui, diz na página 116, verso 112, diz assim, vejam, neste parágrafo que ele vai ler agora, vamos procurar, porque lá ele colocou os escritos na página 16, parágrafo 122. Aí ele lê para nós essa porção e diz, eu somente fui inspirado para falar essas palavras e dizer que um dia glorioso todos os dons na igreja serão colocados de lado, assim como era. E o Espírito Santo mesmo pegará a igreja em tal controle de amor. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. E na pedra angular escreveu amor. E virá até que os enfermos sejam curados. Os cegos verão, os coxos andarão, sem que as mãos sejam postas sobre eles. Eles somente serão uma grande união. Vê? Onde? Aqui. Aqui nos assinala que seria essa grande união. Agora, a esquerda para cima, em duas linhas, ele escreveu na visão da capa. E escreveu amor divino. E no começo deste parágrafo desenhou uma estrela de Davi. E em cima escreveu a visão da capa no 8º dia. Os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja. Os enfermos curados. Tudo isso está em cima deste parágrafo. A visão da capa no 8º dia. Os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja, os enfermos serão curados. Agora, nosso irmão ele continua dizendo, ou seja, que para esse tempo não terá necessidade de pôr as mãos sobre os enfermos, nem mesmo de olhar por eles, mas falar a palavra criadora. Isso está prometido para acontecer nesse tempo final. Vamos ver um pouquinho mais para que tenha um quadro claro das coisas que nós estamos esperando que cumpram conforme o que Deus prometeu. E agora vejam, muitos estão esperando tudo isso, mas da sua maneira. Antes de ler essa cita que ele nos mostra ali, vamos na mensagem Eu Acuso Essa Geração, na página 52,
onde Mombra nos relatou um caso ali que aconteceu, diz na página 52 embaixo: seu novo Calvário são as grandes igrejas e denominações. Eu digo novamente, esses seus coros são seus bonecos modernos. O sacerdote grita igual o sacerdote daquele dia: vem agora e nos mostre o milagre. À esquerda para cima escreveu: pedem um milagre. Essa foi a primeira classificação, hoje é o mesmo. E os tem eles dizendo aí: bem, agora você levanta os mortos, não é certo? Por que não sobe lá em cima? Você tem uma esposa no cemitério, você tem um bebê lá em cima. Veja, o mesmo que aconteceu na primeira vinda do Senhor. Aconteceu no tempo do irmão Branham e acontece nesse tempo também, porque são os mesmos espíritos que estão operando, mas em outros personagens. Eles disseram a ele: nos diz que você levanta os mortos e nós temos um cemitério cheio deles aqui em cima. Isso foi a Jesus. Vai, levanta, a ignorância produzirá ignorância. Do lado direito para cima escreveu: cria um esquilo, etc. Hoje, grandes igrejas, grande cor alto, sacerdócio desse dia, venha e nos mostre o milagre que a nossa denominação não possa fazer. Não faz muito tempo, aí ele conta esse caso. Teve um homem que fez uma observação sobre, depois de uma pequena transmissão que eu tive em Jonesboro, no Alasca, dizendo de uma mulher sendo curada. Ele estava relatando isso, que uma mulher foi curada. Aquele indivíduo pertencia a certa igreja denominacional. E ele foi lá e disse: eu desafio qualquer homem que me mostrar um milagre. Eu fui e encontrei um doutor, um homem tinha sido curado de câncer. Fui e encontrei uma mulher que tinha estado na cadeira de roda em torno de 20 anos. Ela foi curada de artrite. Agora vejam, no tempo do irmão Branham, teve uma pessoa que fazia 20 anos que estava em cadeira de roda. E vejam também, no ministério de Moisés e Elias, no cumprimento da visão da carpa também, aí se viu uma pessoa deitada em uma maca e ela relata e diz, ela dá um testemunho, dizia que estava 20 anos acamada. Ela foi curada de artrite. Agora, aquela foi curada e esta, na visão, também será curada, porque vocês vejam, aí se vê que entra e sai curada. Ou se entra deitado na maca e sai de pé empurrando a sua própria maca. Agora, recordem, vocês vejam que a Escritura diz: levanta-te, desperta-te tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, o ungido. Ou seja, que tudo isso também, no campo espiritual, tem um significado muito grande, onde a igreja tem estado dormindo e entra no quarto secreto, no quarto do rei, na era da pedra angular, com o sobe aqui, e depois a vemos acordada, desperta, levantada. E já vem a parte desta cama, essa maca que representa o túmulo, a morte, que venceremos com a nossa transformação. Ou seja, não veremos morte, e também aos que serão ressuscitados, serão levantados dos sepulcros. Até os ministérios de Moisés e Elias, vejam, estão representados aí. Que conforme a profecia do Apocalipse 11, depois do seu ministério, o matam. Mas vejam, depois de 3 dias é levantado, ressuscita. Agora continua dizendo, ela foi curada de artrite, tendo estado em uma cadeira de roda. Eu a peguei e disse, agora
eu quero dinheiro, $1.000, porque era o que estava oferecendo se ele mostrasse para essa pessoa alguém que tivesse sido curada. E ele conseguiu. Ele disse, bem, não está aqui, está em Texas, onde está o nosso escritório central. Ou seja, não temos nenhum dinheiro aqui para te dar, isso está lá. Lá no Texas. Eu disse, muito bem, iremos lá e pegaremos. Eu disse, você faça os concertos e amanhã iremos. Disse, vamos colocar no correio. Disse, tem um médico aqui que fala que essas pessoas absolutamente tinham câncer. E aqui está a lista dos médicos, e aqui está essa mulher, e toda a vizinhança sabe que ela estava sentada numa cadeira de roda por 20 anos e agora está caminhando. E os médicos, um doutor atrás de doutor, atrás de doutor, e tudo isso, e ela está viva hoje. Agora, você disse que daria $1.000. Quero colocar no fundo missionário. Eu quero. Ele disse, bem, estão lá em Waco, Texas. Eu disse, amanhã iremos. Ele disse, espere um minuto. Deixa eu lhes dizer algo. E lá começou, vejam, o que é incrédulo sempre é incrédulo. Então começou, veja o que diz o incrédulo. Pegarei uma menininha e me permita pegar uma navalha de fazer a barba e cortar o braço dela, e você a curará diante dos nossos irmãos, e eles te darão o dinheiro. Vejam, eu disse, você é um demônio. Porque essas pessoas que falam assim, expressam assim, que dizem, me mostra milagre, me mostra isso, me mostra aquilo, aquele faz isso, aquele faz aquilo, quando já aconteceram centenas de milagres. Vê? Essas pessoas já ficam catalogadas como demônios. São demônios nessas pessoas. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Aí ele fala, como falavam lá, a Jesus. Fala quem te bateu. Colocaram um pano na cabeça dele e batia e diz, agora se você é profeta, nos diz quem? Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Aí desenhou do lado direito uma estrela de Davi. Cegos, guias de cegos, necessitam cura mental. Um homem que faz uma coisa assim, ou faz um comentário como esse, certamente. Todos aqueles que façam comentários assim estão enfermos mentalmente. Estão doentes mentalmente, necessitam dessa cura mental, porque vejam, são espíritos da quinta dimensão dos quais essas pessoas são possessas, são possuídas, e depois que esses espíritos terminam de usar essas pessoas, muitas delas ficam loucas. Isso aconteceu no tempo do irmão Branham e também no tempo do nosso irmão William, no começo. E nesse tempo é igual. Do lado esquerdo para cima escreveu, os que pedem sinal. É como o velho grito familiar. Nos permita te ver fazendo o sinal, mestre. Desejaríamos ver um milagre de ti, quando todos os dias e toda hora estavam acontecendo milagres, de tal forma como Deus fosse guiado para ser feito. Mas eles não estavam presentes. Se estivessem presentes, ou se chegasse a estar presente, quando isso acontecia, se estivessem presentes, chamavam ele de Beuzebu, de diabo. Vê? Mestre, desejaria que tu fizesse na forma que nós desejamos que tu faças. É isso. Vá aonde nós queremos que vá e faça o que nós queremos. Oh, sim. Ele não estava amarrado a eles, preso a eles, e hoje também não. O Espírito Santo não está preso a ninguém, veja, a nenhuma denominação. Não, Senhor, esse é o motivo pelo qual eles o expulsaram. Vê? Não aceitaram essa palavra. Não aceitaram o homem que tinha a palavra, o verbo que era Jesus, e em cada era os incrédulos também rejeitam a porção correspondente à palavra em cada mensageiro. E nesse tempo final fazem o mesmo. Como não é da forma deles, então rejeitam. O tiram do meio deles, o tiram de seus corações, e então o Espírito Santo não habita aí porque o expulsam, lançam fora, não o recebem. Sim, Senhor, eles estão tentando fazer a mesma coisa hoje, e através da confederação da igreja eles vão terminar conseguindo. Todos eles estão entrando. Esse é o velho grito tão familiar. Agora veja o que o nosso irmão ele vai ler aqui, que é a forma, a maneira
que Deus estaria cumprindo tudo isso. Vamos ver a página 38. De Citas, no versículo 15. No verso 15, aí ele vai ler essa porção da página 38 do livro de Citas, parágrafo 315. O nosso irmão William lê: toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando um lugar onde a enfermidade será. Levanta-te, e será desta forma. Os cegos receberão sua vista, os surdos e mudos. O irmão William disse, ou seja, serão curados. Nós oramos por eles agora, mas então você dará ordem, você mandará, o irmão William disse, ou seja, não será orando, mas dando ordem, ordenando, como foi sob o ministério de Jesus. Agora, aqui no livro de Citas, em cima ele escreveu: no topo do monte, a manifestação dos filhos de Deus. Você mandará, não orará. E desenhou uma pedra angular e as eras. Embaixo também escreveu: a adoção. Isso é o que necessitamos. Você mandará. Agora aqui continua dizendo. Vamos ver algo aqui em um lugar. Vamos ver na página 16. Vamos ver no parágrafo desta página aqui. Parágrafo 115, vejam, diz: tem somente uma coisa que conquistará o diabo. Isso é amor divino. E desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Amor de Deus para todas as coisas. E do lado direito desenhou uma pedra angular e em cima escreveu: amor divino. Deus amou tanto o mundo, isso conquistou a questão do pecado. Isso conquistou a questão da enfermidade. Isso conquistará a diferença na igreja. Isso conquistará tudo aquilo que é difícil de ser conquistado. Ele fará se você somente disser que faça. Do lado esquerdo escreveu amor e embaixo escreveu fala. E do lado direito, na metade do parágrafo, embaixo da pedra angular, que desenhou ali, escreveu Marcos 11. Em cima, desenhou uma pedra angular em cima e escreveu o amor, e escreveu o amor divino é igual, conquistará o inimigo. Fará se você disser. E escreveu também fala, porque clamas. Fala e acontecerá, escreveu. Vejam. Porque é pela palavra falada. A terceira etapa é a palavra falada. E se a terceira etapa está em você, então você falará, dará ordem, mandará e as coisas serão feitas. Será como você disse. Agora continua dizendo. Nosso irmão William continua falando depois dessa leitura. Diz: em qual lugar a Escritura diz que Jesus disse que quando vieram enfermos a ele para serem curados, em qual lugar fala que Jesus orou por eles? E disse: Pai Celestial, cura esse enfermo. E Jesus falou a palavra e foram curados. Em algumas ocasiões até pôs a mão sobre eles e foram curados. Agora continua dizendo: se disseres a esta montanha, não se eu disser, se tu disseres a esta montanha, mova-te e não duvidares no vosso coração, o que necessitamos é adoção. Na página 135 do livro de Citas, parágrafo 1208, ou 1206 deste livro de Citas.
Aí nos diz, esta é a terceira etapa e é falando a palavra. Eu estou na 135, parágrafo 1206, e é falando a palavra. Parece inteiramente possível que você fale a palavra e alguém seria completamente restaurado e colocado completamente preparado para o rapto na ressurreição. O Filho do Homem, isso é verdade ou não é? Ou não é? E você fará isso se apropriadamente apertado, você não evitaria todas essas coisas. Tem um ditado que fala evitar todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem, em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, vejam, diante do Filho do Homem, diante do Filho do Homem, Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, vê? Agora, eu penso que aqui você tem uma boa declaração, sim, Senhor. Agora, isso seria verdade, você disse, irmão Branham. Em outras palavras, está aqui o que eu não creio que eu não posso. Eu posso, eu creio que não pulindo o que você disse, mas eu creio que eu posso tornar um pouco mais claro para as pessoas, vê? Vocês estão crendo por causa das palavras faladas, coisas como essas que ele disse. E todos vocês aqui são testemunha dos esquilos e todas aquelas outras coisas que foram feitas. Mas vocês perceberam que isso foi dado soberanamente e sobrenatural? Que isso foi dado soberanamente? Eu nunca pedi, Senhor, deixe eu fazer isso. Fale essas coisas assim. Embaixo ele escreveu, esquilos criados pela palavra. Traço, o alimento espiritual para a era da pedra angular. Esquilos criados pela palavra, o alimento espiritual para a era da pedra angular. Continua dizendo, e faça essas coisas ali. Eu nunca pedi isso. Ele, pela sua própria vontade divina, veio a mim e disse, você vai e faça isso. E desenhou do lado direito uma estrela de Davi. Aí, onde fala, você vai e faça isso, ele circulou e grifou bastante. Nessa página 135, em cima do parágrafo 1206, que terminamos de ler, escreveu, em pé diante do Filho do Homem. A terceira etapa é igual falando a palavra. Agora, nosso irmão, ele continua dizendo aqui, assim será quando estivermos adotados, ou seja, que será a palavra criadora sendo falada. Tudo isso está prometido para ser cumprido quando? Neste tempo final. Esse é o maior de todos os tempos, maior e mais glorioso para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o tempo onde todos seremos adotados conforme a promessa de Deus. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, na página 27, vejam, ali o reverendo William Branham nos disse, ele unge, vamos ver aqui, um pouquinho antes diz, aleluia, Deus também curará você aqui mesmo, nesta atmosfera cheia do Espírito Santo, onde Ele te enviou, Deus te dará, se você somente crer. Amém? Mas você tem que abrir os canais da alma e do corpo, todos os sentidos, a consciência, etc. Permita que a palavra de Deus penetre primeiro e governe essa mente. Porque ali é onde está o campo de batalha. Aí escreveu, a mente desenhou uma pedra angular. Alguns dizem, se eu pudesse sentir a glória de Deus descendo, isso não tem nada a ver. Abra essa mente, porque ali está o campo de batalha. Aí é onde a batalha ruge. Aí é onde as primeiras filas, a mente. Aí é a primeira fila, a mente. Essas são as lutas que muitos tiveram no tempo passado e no nosso tempo também. Onde aí se vê também essa batalha desses dois mundos, dessas duas dimensões.
E temos que, como o índio dizia, aquele no relato do cachorro, o cão negro e o cão branco, e perguntam a ele qual está ganhando, ou qual ganharia, ou qual está ganhando, ou qual ganharia. Ele disse, aquele que você alimentar mais. O cão branco representa o bem e o cão negro o mal. Agora vejam, assim é essa batalha na mente. Depende a quem mais você der ouvido. Como estivemos falando ontem, tudo depende de com quem você esteja conversando em sua mente. Se você conversar com um espírito contrário à palavra de Deus e à obra que Deus está realizando, então aí você está alimentando o cão negro. E também com conversas. Se você falar com pessoa que tem espíritos da quinta dimensão, que seria os cães negros, o cão negro, se você falar com essas pessoas, então você estaria falando e estaria alimentando esse cão negro que você tem. Ali é a primeira fila, a mente. Abra sua mente e diga, eu duvido das minhas dúvidas. Ou seja, vejam como você pode identificar se você estiver falando com o diabo, conversando com o diabo, ou se você está com a conversa, seja da forma que for, com uma pessoa que esteja contra a obra que Deus está realizando. Então aí, você está conversando com o diabo. Então tome muito cuidado de com quem você fala, ou escreve, ou faça as coisas. Porque você estaria sendo identificado como uma pessoa que está falando, conversando com o diabo. Pare de conversar com o diabo. Melhor, deixe essas coisas. Não preste atenção. E fala com Deus, fala com pessoas que estejam alinhadas com a obra de Deus, com o programa de Deus. Porque senão você estaria alimentando ao cão negro. Diz, abra sua mente e diga, eu duvido das minhas dúvidas. Aí ele escreveu, duvido das minhas dúvidas. Agora mesmo estou duvidando das minhas dúvidas e estou crendo a palavra de Deus. Aqui vem o Satanás. Então algo vai acontecer, certamente. Sim, Senhor, Ele unge os seus servos com o seu espírito. Ele lhes envia anjo. Aí ele escreveu para cima, mensageiros. Muitas vezes as pessoas zombam disto, de que ele envia anjos. Me permita abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, começando com o versículo 14. Não são todos espíritos administradores enviados a serviço a favor dos que serão herdeiros de salvação? E desenhou uma azéria, uma pedra angular do lado direito. E a qual entre todos os seus anjos Deus disse, assenta-te à minha direita. E aqui a Bíblia nos confirma que Deus envia anjos, anjos de glória, que são espíritos administradores. Glória, são espíritos administradores enviados de onde? Da presença de Deus. Com qual propósito? Para administrar sua palavra. Amém? Não para administrar a teologia de algum grupo denominacional, mas para administrar sua palavra. São espíritos administradores enviados. Do lado esquerdo para cima escreveu. Espíritos administradores, trazem a palavra aos profetas. Hebreus 1. E como sabemos? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem aos profetas. Aí do lado esquerdo para cima escreveu anjos. Correto. Esses anjos administram sua palavra por meio do seu Espírito. Administram a palavra por meio do Espírito Santo. E o Espírito e a palavra vieram aos profetas e eles tiveram a palavra de Deus. Por isso podiam operar os milagres que operavam. Não foi o homem, mas o Espírito de Deus no homem, o Espírito de Cristo no homem. Porque a palavra de Deus, ele dissesse, o que tinha feito? Do lado esquerdo escreveu milagres. Tinha limpado todo o canal e Deus tinha escolhido. E ele estava ungido, Deus o tinha escolhido e ele estava ungido com o Espírito Santo e já não era ele. Vê? O que o Espírito de Cristo tinha feito naquele homem? Tinha limpado todo o canal e já estava ungido com o Espírito Santo, já não era ele. Não era aquela pessoa, aquele assassino, o Espírito Santo estava nele. Nunca fazia nada sem primeiro ver em uma visão, ele disse lá no Monte Carmelo. Agora, no cumprimento da visão da capa, vocês vejam,
O irmão Branham viu tudo isso em visão. Nós estamos vendo feito uma realidade. Estamos vendo a realidade desta visão. Nós não precisamos de visão para ver o que Deus está cumprindo ou estaria cumprindo mais adiante. Nós veremos, estamos vendo e veremos o que falta para ser visto face a face. Elias disse lá sobre o Monte Carmelo, e como chegou a hora de oferecer o holocausto, chegou o profeta Elias e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, hoje seja manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tuas ordens fiz todas essas coisas. 1 de Reis 18, 36. Glória a Deus. Tenho visto muitas vezes quando o Espírito de Deus tem descido sobre algum lugar, submetendo as pessoas sob a unção, e esse grupinho reunidos aqui nessa manhã, se pudesse somente tomar essa mente e tirar toda dúvida, como poderia duvidar quando vir os mortos ressuscitar, os coxos andar, cego ver, o surdo ouvir? Do lado esquerdo escreveu, mortos ressuscitar, cego ver, coxos andar. Aqui temos até a fotografia do anjo do Senhor, pendurada na parede. Isso confundiu a ciência em todo lugar. O que ele faz? Fica com a palavra, amém? E assim corta todo o demônio. Como você corta qualquer demônio que estiver em você? Ficando com a palavra. Não com interpretações de pessoa, referente ao que Deus devia fazer ou o que está suposto Deus cumprir nesse tempo. Sim, o que são espíritos e administradores enviados da presença de Deus para ungir os que falam a palavra, os quais se mantêm com a palavra. Ele confirma a palavra com os sinais que lhe seguem, provando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ali está ele. Do lado direito para cima escreveu, espíritos administradores. Agora, aqui continua dizendo o nosso irmão William, na mensagem que estou lendo, o mistério da adoção. Continua dizendo. Agora, vamos ver aqui porque ele escreveu algo na frente. Nessa mensagem, a maior batalha, ele escreveu, para que fique no estudo também, escreveu, os anjos, e em cima escreveu, profetas. São espíritos administradores. Aí escreveu, o espírito da palavra ministra. Enviados para ungir ministros, profetas, e pode operar os milagres e trazer a palavra. Os anjos, escreveu, profetas são espíritos administradores, escreveu, administram a palavra, enviados para ungir ministros, profetas, e podem operar os milagres e trazer a palavra. Agora nosso irmão William continua dizendo, agora ele tem que usar o homem para realizar a sua obra. E ele tem que ter o homem, o mensageiro correspondente a esse tempo, e tem que prepará-lo para que possa ser o instrumento que será usado por Deus. Isso no livro das eras, ele nos fala disto. Vejam na página 265 do livro das eras. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham com a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Na primeira frase, desenhou uma estrela de Davi, onde fala, Jesus se identifica com o mensageiro, do lado direito, desenhou uma estrelinha de Davi. Na metade do parágrafo, desenhou uma pedra angular e as eras, do lado direito. Disto também, na página 168 a 169, nos fala da ordem de como Deus traz a palavra. Vejam a 168. A 169 também. Vamos ler a 169. Depois vocês leem essa outra porção da 168. Mas vejam, diz 169 das eras. Em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um determinado lugar.
Depois daquele mensageiro, a luz se divulga através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas desde já, todos aqueles que saem nem sempre entendem o quão necessário é dizer somente o que o mensageiro tem dito. Do lado direito, desenhou uma pedra angular e as eras, e as enumerou do 1 ao 7, as eras, e colocou 8 na era da pedra angular. Lembram, Paulo advertiu as pessoas a que falasse somente o que ele disse. Que a palavra de Deus saiu só de vós ou chegou só a vós? Se alguém, ao seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheço que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios 14, do 36 ao 37. Acrescentam aqui, tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura, e morre o avivamento. Quanto cuidado devemos ter ao ouvir uma voz, porque o Espírito tem somente uma voz, a qual é a voz de Deus. Vem? Não tem muitos, mas tem somente um. E depois, esses maravilhosos ajudantes, maravilhosos colaboradores, divulgam isso, que esse mensageiro tem falado. Agora, nosso irmão William continua dizendo, ou seja, que uma adoção e um avivamento não vem assim porque sim, mas Deus tem que ter o homem e preparar esse homem para trazer o avivamento dessa era ou dessa dispensação. E ele tem que ir preparando-o como preparou Moisés e como preparou cada um dos seus mensageiros correspondente a cada tempo, a cada era. Na página 26 do livro de Citas, página 218, diz assim, vejam, assim que nós, nessa noite, queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para receber. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. Em cima escreveu, um homem para um avivamento. E desenhou uma pedra angular. No começo desse parágrafo, desenhou uma pedrinha angular. Na metade do parágrafo também, desenhou uma pedra angular do lado esquerdo. E as eras. Agora, nosso irmão William continua dizendo, ele tem que ter esse homem sendo preparado nesse tempo final para ser adotado e tem que ter todos os filhos de Deus que serão adotados nesse tempo. Tem que tê-los neste tempo presente no meio da sua igreja e sendo preparados, sendo ensinados para serem adotados. No livro das Eras, na página 191, ali o reverendo William Branham nos disse, como pode fazer a diferença entre os espíritos? Somente os submetendo à prova da palavra. Se não falarem conforme a palavra, então são do maligno. Assim como o maligno enganou as duas primeiras noivas, aí escreveu do lado esquerdo, Eva, também tentará enganar a noiva desse último dia, fazendo com que ela se misture com credos ou simplesmente desviando-o da palavra para qualquer sinal que lhe agrade, que lhe agrada. Do lado direito escreveu sinais. Mas Deus nunca colocou o sinal antes da palavra. Os sinais seguem a palavra. E desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Como quando Elias disse à viúva que ele fizesse um bolo primeiro para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Quando ela fez como a palavra disse, então veio o sinal correto. Venha primeiro a palavra e depois observa o milagre. A palavra da semente é vivificada pelo Espírito. Do lado esquerdo escreveu, primeiro vem a palavra e depois o milagre. Vejam, primeiro ela serviu a ele primeiro, a Elias. E depois veio o milagre. Agora, nessa mensagem titulada A Palavra Falada, é a semente original, na página 69, veja, ali nos diz assim, o reverendo William Branham, Deus nunca colocou o sinal na frente da sua palavra. Amém? Isso é no começo desenhou uma estrela de Davi, no começo desse parágrafo. Deus nunca colocou o sinal na frente da sua palavra. Eles foram acrescentados para a prova da palavra, mas primeiro é a palavra. Embaixo escreveu a palavra e depois vem o milagre. Vê? Por isso, na terceira etapa, ele disse,
Ele disse que é a palavra sendo falada, porque o maior milagre é a revelação, e o maior milagre neste tempo que Deus está nos dando é o milagre de abrir esse sétimo selo, nos trazer a revelação da sua vinda. Esse é o maior milagre, porque esse é o conteúdo que dá a cada escolhido de Deus a fé do rapto. Depois já serão vistos os milagres, vão ver os milagres, mesmo que já estão acontecendo, mas vejam, o grande milagre e o maior é o revelar a palavra, é serem curados espiritualmente. Para prová-la, Elias disse à mulher, prepara um bolo para mim primeiro, então vigie o milagre acontecer. Venha primeiro a palavra, e então vigie o milagre. O que o Espírito Santo energiza é a própria semente palavra. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem que estou lendo, o mistério da adoção. Diz, agora podemos ver que a bênção será bem grande. E se necessitarmos de mais terreno, bem, vai continuar provendo mais terreno. E não somente aqui, mas em todos os lugares onde ele vai manifestar seu poder e vai realizar maravilhas e milagres. E já tenha que ser ido pessoalmente o mensageiro da nossa era. Ou seja, se tiver que ir pessoalmente, então tem que estar vivo esse mensageiro no meio da igreja. E isso, Deus já está cumprindo grande parte de tudo isso. E Deus está fazendo tudo em simplicidade, realizando todos esses milagres internacionais, porque são os maiores. É trazer a palavra, a revelação, dar a fé do rapto aos escolhidos. Depois serão vistos os milagres. Mesmo como disse a vocês, já tem estado acontecendo muitas pessoas foram curadas. Além de espiritualmente, também foram curadas fisicamente. E deram glória a Deus pelo que Deus fez em suas vidas. Diz, tenha que ser pessoalmente indo o mensageiro da nossa era, então, nesses lugares, Deus vai ter o suficiente para que as pessoas sejam acomodadas, pessoas que tenham que estar ali. O restante é através da televisão, porque nesse tempo desta manifestação será tão grande e tão importante tudo o que estará acontecendo, que será a notícia principal para a raça humana. Na página 59 do livro de Citas, no parágrafo 520, o reverendo William Branham nos disse, deixa que esse pequeno rebanho, esse pequeno remanescente, deixa que esse pequeno remanescente comece. Vou ler novamente. Deixe que esse pequeno remanescente que Deus lhe dará, deixe que esse pequeno remanescente comece a clamar a Deus e veja o que acontece, o que acontecerá. Terá um confronto nacional, terá um poder que eles nunca viram antes. Apenas é que, desta vez, vai ser muito tarde para eles, então as portas estarão fechadas. Embaixo escreveu, as portas estarão fechadas. Em cima escreveu, clamar a Deus, os eleitos. E em um estudo bíblico tem um lugar que colocaram esse parágrafo onde ele escreveu essa porção do livro de Citas. Em um estudo bíblico ele escreveu, pregar a palavra, depois os milagres seguirão a palavra revelada. Vem? Pregar a palavra, depois virá. Lhe seguirão. Os milagres seguirão a palavra revelada. E o nosso irmão ele continua dizendo, agora tudo isso está sob o mistério do sétimo selo, sob o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que é a vinda do verbo, a palavra, o Espírito Santo, o verbo encarnado, a palavra encarnada em um homem, no mensageiro correspondente à dispensação do reino e era da pedra angular. Na página 139 do livro de Citas, no parágrafo 1239, nos diz, a pergunta aqui é essa, terão milagres feitos pela noiva? Sim, Senhor, está sendo feito agora mesmo, isso é correto, vê? Mas não procure algo tão grande como trazer o céu, fechar o céu para não chover, isso é no tempo dos judeus. Em cima ele escreveu, grandes milagres na natureza para os judeus.
Nosso irmão William continua dizendo, viram o simples que é tudo? Viram o simples que é o mistério da adoção? Agora, tem algumas coisas que ainda não estão abertas, mas com o que ele já nos permitiu ver, sabemos onde a Igreja de Jesus Cristo estará, a que será adotada nesse tempo final. Onde estará? Aí já está dizendo o lugar onde vai estar. Em alguns lugares ele disse, estamos. E em outro lugar diz, onde vai estar? Onde a igreja noiva vai chegar? Onde estará? Na etapa da era da pedra angular. E sabemos quem será o mensageiro da era da pedra angular, através do qual Cristo estará manifestado. Coisas que em eras passadas, pessoas que viveram e creram em Cristo, não puderam compreender plenamente, não puderam compreender qual era a sua era e qual era o mensageiro da sua era, não puderam compreender completamente, mas com tudo isso, cada era cumpriu e chegaram os escolhidos de cada era, e agora estão chegando os escolhidos da era da pedra angular. E hoje, antes não podíamos ver, pensávamos, quando o nosso irmão Branham estava vivo e depois que ele se foi, nós pensávamos que ia regressar. Eu digo, pensávamos pelas pessoas que naquele tempo pensavam isso, porque eu ainda não tinha nascido nesse tempo. Mas vejam, pensavam que o irmão Branham era o mensageiro da era da pedra angular. Depois Deus enviou esse poderoso mensageiro, nos trazendo essas boas novas, e vocês vejam, nós pensávamos também que seria ele, mas Deus o levou. Também não, mas agora, assim, podemos ver quem é e podemos estar conscientes de onde estamos. Estamos na etapa de adoção, a era de pedra angular. Na mensagem O Sinal da Semente do Tempo Final, na página 13, veja, ele nos disse assim, o que Elias disse ao ir à mulher que tinha somente um punhado de farinha? Prepara um bolo primeiro para mim, depois coma. Os milagres virão depois que você toma a palavra de Deus. Do lado direito escreveu os milagres. Primeiro você toma a palavra de Deus e os milagres acontecerão na palavra, porque ela é a semente que traz o milagre. Vá e tome primeiro a palavra. O Espírito Santo lhe dará vida, assim como a água que cai do céu. Primeiro tomar a palavra, porque é o Onipotente falando nesse tempo final, e depois serão vistos esses milagres e maravilhas internacionais, os quais muitos desejam vê-los antes da palavra. E recordem que primeiro é a palavra e depois os milagres. Os milagres seguem a palavra. Vamos ficar de pé e vamos deixar com esse tema. Quando o Onipotente fala, milagres acontecem. Assim vamos deixar conosco ao nosso precioso irmão e amigo doutor William Soto Santiago.